Aqui é Silvio Mendes do canal Pé Vermelho Carros. No vídeo de hoje mostrarei para você o último carro que compramos para o canal, um Monza GLS 1995, o chamado Monza Tubarão. O Monza foi lançado em 1982, a princípio com uma carroceria hatch e motor 1.6, com desempenho mediano, o que gerou críticas na época. E no mesmo ano recebeu então um motor 1.8, um pouco mais potente. E no ano seguinte ele recebeu então a carroceria sedã e começou então a fazer o grande sucesso que foi o Monza no Brasil. Foi produzido ao longo de 14 anos e ficou 3 anos consecutivos como o carro mais vendido do país. Ele era aí o sonho da classe média na época. Em 1991, o Monza passou pela sua maior restilização no Brasil. Em 91, o Monza já tinha saído de linha na Europa e em outros países, então a GM brasileira teve toda a liberdade para fazer essa grande alteração no Monza, principalmente na dianteira e na traseira. Nessa restilização, o entre-eixos do Monza não foi alterado, mas o carro cresceu praticamente 14 centímetros. Se nós olharmos, ele tem uma frente bastante comprida e a traseira um pouquinho comprida também. Se o entre-eixos tivesse sido aumentado um pouco, o desenho ficaria mais harmonioso e teria um pouco mais de espaço interno. Essa frente do Monza ficou bem mais afilada do que a frente da geração anterior. Após a restilização, a frente ficou mais baixa e nós podemos notar aqui uma grande semelhança com a frente do Ômega e outros carros da Chevrolet na época. Podemos notar aqui uma semelhança dos faróis, da grade aqui com a frente do Ômega. Essa frente mais afilada melhorou o coeficiente aerodinâmico do Monza. O CX, que era 0,39, passou a 0,34 depois dessa mudança na dianteira. Esse é um Monza 2.0 GLS. Vemos aqui as sinaleiras fumê, tem aqui esse aplique aqui no meio da tampa e a placa passou para a parte de baixo do para-choque. Essa restilização ajudou bastante porque aumentou o tamanho do porta-mala, a tampa aumentou aqui, melhorando também o acesso ao porta-malas. Esse é o porta-malas do Monza, um sedã, na época um sedã médio, muito usado para viagem em família. Aí chegamos lá, mas o cara tava com o Monza capotado tentando desvirar o Monza. As veias do pescoço estufavam. Você tirando a forração de dentro das portas, ele cabe até 35. Mas você colocar ele inteirinho com as forrações, ele cabe 30 caixas. De cigarro. Então, de cigarro. Maior do que o porta-malas do meu Chevrolet Cruze, o meu atual carro de uso diário. Aqui vemos o cofre do motor família 2 GM 2.0 com 110 cavalos. Vemos aqui manta acústica e uma luzinha aqui para iluminar o cofre do motor. Esse meu Monza está bem conservado, tecido original dos bancos, nunca foi refeito esses bancos. Olha o charme da interna desses carros dos anos 90, tecido navalhado, com padrão bastante bonito, bastante agradável. Podemos ver que esse mesmo tecido está também nos forros de porta. Esses forros de porta não estão completamente originais, porque o antigo dono colocou um tecido preto no lugar onde tinha alguma forração de corvinho, algum material desse tipo. Se inscreva no canal Pé Vermelho. Esse Monza GLS era bastante completo para sua época. Até hoje ele é bastante completo. Temos aqui um volante de 4 raios e aqui uma regulagem, um volante escamoteável com regulagem de altura. Ele tem um pequeno probleminha, que ele não limita bem quando ele vai para cima, ele chega até a forçar um pouquinho aqui o plástico do painel. Mas olha aqui, ó, você pode escolher aí, eu creio que umas 5 alturas do volante, mesmo ele não sendo tão preciso, mas isso aqui é uma função muito boa aí, imagina na época. Aqui nós vemos o controle para ligar o farol de neblina. Hoje não vemos mais nos carros esse tipo de
de chave ou de botão aqui que tem no Monza. Aqui tem para ativar a trava elétrica das 4 portas, possivelmente o dono anterior colocou, isso aqui não seja original. E vemos aqui ó, a altura do facho dos faróis. Esse carro tem ar-condicionado, tem câmbio manual e um painel bastante completo. Temos aqui um painel com fundo cinza, ponteiros laranjas, um padrão bastante interessante. Temos voltímetro para mostrar a carga da bateria, temperatura do motor, medidor de rotações do motor, RPM, e também um vacuômetro, que você pode utilizá-lo para também dirigir de forma um pouquinho mais econômica, né? Pode ter essa referência. Olha que charme esse reloginho que era comum nos carros dos anos 90. Bellina, Del Rey, Monza, todos tinham esse reloginho. Aqui nós temos para ligar o farol de milha, ó, acionando o farol de milha, acende uma luzinha aqui indicando que está ligado o farol de milha. Aqui temos o controle do ventilador do ar-condicionado e aqui os controles do ar-condicionado. Aqui temos um som com CD, da Kenwood com o logotipo da Chevrolet. Eu não sei se era original ou era um acessório de concessionária. Você que viveu nos anos 90, você lembra o que acontecia quando nós ligávamos o som de um carro dos anos 90? Olha que charme, a antena subindo automaticamente. Deixa aí nos comentários, gostaria de saber a sua opinião sobre esse carro que fez tanto sucesso nos anos 90. Aqui vemos algo comum nos carros dos anos 90. Uma pequena portinhola com cinzeiro e um acendedor de cigarros. Isso era bastante comum nos carros. Também o console dos carros dos anos 90 não tinha porta-copos ou porta-latas. E no Monza aqui tem um pequeno porta-objetos acolchoado, dá para colocar uma carteira, um celular. E aqui vemos os controles dos vidros elétricos das 4 portas. E vemos aqui também os controles dos espelhos elétricos, dos espelhos retrovisores. Vemos aqui um espelho retrovisor fotocrômico. Aqui está desligado, aqui está no nível baixo e aqui está no nível mais alto, para diminuir bastante o reflexo dos faróis que vem de trás aí. Então, um item que era raro nos carros de época. Claro, esse era um carro caro na época e bem completo.